Amados irmãos, boa tarde. Neste momento, eu, Rodrigues, hoje, graças a Deus, vivendo em graça, graças a Deus, vou trazer aqui uma palavra que tem um título, Obedecei aos vossos guias. Quem é o guia em graça? Dizer para vocês, que o meu guia hoje em graça não é mais homem. O meu guia em graça, pela graça de Cristo que nos outorgou, é Espírito Santo, e o meu sumo sacerdote, a quem eu obedeço, é o Senhor Jesus Cristo. Nós não temos sacerdote em graça, não existe. Sabemos que estão pregando por aí dentro das instituições religiosas chamadas igreja, que eles são sacerdotes, mas é mentira. Não existe sacerdote em graça. O sacerdote era para a lei. Então, vamos ler aqui em Hebreus capítulo 13, verso 17, que diz o seguinte: obedecei aos vossos guias e sede submisso para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Essa é uma palavra que, na tradução, João Ferreira de Almeida, ao traduzir esta palavra para português, os pastores amaram, se aproveitando desta palavra, eles criam fardão pesado, exigência, praticando judaizantes, nem prática judaica, é judaizante, aqueles que se dizem judeus sem ter nenhum consanguíneo, que os judeus mesmo, o genuíno é o que tem sangue de judeu. Então eles pregam aí nas denominações religiosas e instituições religiosas chamadas igrejas, impondo tudo que é judaizante, lei, ou judaísmo, lei de Moisés. Quem está em graça não está na lei. A lei sempre dependeu da carne, e a carne sempre fez o homem errar. Mas em Cristo Jesus não, o seu Espírito habita em nós. Então eles amaram essa tradução de João Ferreira de Almeida. Obedecei os vossos guias, se aproveitam disso, dos nossos irmãozinhos, leigos em conhecimento, e impõe neles o cabresto, para terem domínio do dízimo, isso é lei. Santa Ceia, quem sabe que é uma idolatria da Igreja Católica, é para os judeus. Batismo em água era para os judeus, era para a criação, era para a remoção do velho homem. Isso era João Batista. Em Cristo Jesus nós fomos batizados com ele na cruz. Se fosse assim, quando Jesus estava lá na cruz, e os dois ladrões, um à direita e outro à esquerda, começa a dizer: se tu é mesmo filho de Deus, desce e salva a ti mesmo. O outro rebate, defendendo e dizendo: nós estamos aqui porque nós erramos, nós merecemos estar aqui. Ele não fez nada. E ele mesmo, ao mesmo tempo, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Se for no dia de hoje, dos pseudos pastores, lá, desce lá, vai lá, se batiza, toma Santa Ceia, aí vem. Não. Ainda hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha a diferença. Olhe como é que faz, como agem os cães gulosos. Então tem que se batizar. Tem que morrer a velha criatura. Tudo trabalho de carne. Trabalho de homem. Eles querem atuar fazendo o trabalho do Espírito Santo. E o trabalho de Deus é de dentro para fora. E não de fora para dentro. Com isso prejulgam. Criaram a religião evangélica. Porque a religião evangélica não foi Jesus que criou. É humana. Sem falar no sistema, sistema maçônico que atua
predominando as denominações religiosas, instituições religiosas, chamada igreja. Porque a igreja é você, meu irmão. O Espírito de Deus habita em você. Deus não habita em templo feito por mão de homens. E no mesmo Hebreus, capítulo 10, no verso 11 e 12, nós vamos ver a seguinte mensagem. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Quero pedir perdão e desculpas, né? O vizinho está fazendo trabalho aqui na parede dele aí, né? Usando uma furadeira, por isso está esse barulho. Mas esse versículo 11, os sacerdotes sempre faziam isso e não removia pecados. Certo? E o verso 12. Isso eu li Hebreus 10, 11. O verso 12 agora. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha a diferença do sacerdote nosso, de quem está em graça, para o sacerdote de quem está na lei. Porque isso aqui é para quem está na lei. Muito sacrifício e jamais podem remover pecados. Então, amados, essa é a diferença. O sacerdote da lei de Moisés e o sacerdote de quem está em graça, né? É importante dizer para os amados que coisa que não é ensinado nos templos, né, das instituições evangélicas, que Jesus veio cumprir lei. Os 4 evangelhos, sinótico, Mateus, Marcos, Lucas e João, é evangelho histórico sinóticos. Certo? Jesus estava cumprindo lei. Tudo acabou na cruz, rasgou-se. Você não depende de mediador para ir a Deus. Certo? Porque tudo acabou ali. E outra coisa que não ensino para você é que Atos dos Apóstolos não é evangelho. É um livro escrito por Lucas, relatando todo o acontecido perante os evangelhos sinóticos históricos. Jesus fez. Ali está relatado. As cartas, assim como Deus, como o próprio Jesus, ressuscitado, levantou Paulo, dando ele as revelações para o povo gentil, para que ele fosse às nações. Ele foi o nosso apóstolo, pregador, que apóstolo quer dizer enviado, certo? O mesmo que levantou Pedro. Pedro era pregador para judeus. Tiago é pregador para judeus. João é pregador de judeus. Mas, se Pedro, na sua esfera, na sua pregação para os judeus, naquela esfera havia gentios. O próprio Paulo também chamou a atenção que não podia pregar a mesma pregação de judeus ser aplicada para gentios. Tanto que Paulo foi levantado para as nações gentílicas, você e eu, hoje em graça. E os evangelhos de Paulo? E qual é as cartas de Paulo? É de Romanos a Hebreus. É esse aí onde está o evangelho pregado para nós. O próprio Pedro entende que é difícil e reconhece que o evangelho é o que Paulo pregou. É em graça. O evangelho é em graça. Mas os pastores cães gulosos, eles pregam, né, uma misturada. Eles misturam carta de Paulo, carta de Pedro, e a lei joga em cima dos irmãozinhos, que nos dá até dó. E o próprio Hebreus 7, verso 12. Vamos ver. Versículo 12 de Hebreus 7. Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Opa! Desde que o véu se rasgou, um sacerdote assumiu um sumo, Jesus. Então mudou a lei.
Não, na verdade, a lei já foi. Nós servimos a Deus através de Cristo em graça. Em graça não tem dízimo. Em graça não tem sacrifício de animais. Em graça não tem templo. Em graça não tem sacerdote. Em graça não tem levita. Em graça não tem batismo em água. Em graça não tem santa ceia. Em graça não tem consagração. Em graça não tem unção com óleo. Em graça não tem subida a monte. Os irmãozinhos não sabem disso, mas não tem. Jesus fez tudo por mim e por você. Aqui mudou-se a lei. Acabou, agora é graça. E no mesmo Hebreus 3, do 1 ao 6, vamos ver. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. E está falando do sacerdote que hoje foi constituído, que é Jesus. Está comparando, assim como Moisés foi fiel no templo, como os sacerdotes foram fiéis no templo, como Arão foi fiel no templo por ser o primeiro sacerdote, assim que é na casa de Deus, que ali naquela época era a casa de Deus, porque Deus habitava em templo feito por mão de homem. Certo? E o versículo 3. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois, verso 4, toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus. Eu era fiel, mas nem por isso não removia pecado o sacrifício. Como servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Agora, verso 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Presta atenção, você é a casa. Não é mais em templo feito por mão de homem. Por isso que a graça hoje é essa. Você anda com Cristo. Você não vai mais buscar Deus em lugar nenhum. Você anda com Deus. Deus anda contigo, dentro de você. Olha. A qual a casa somos nós. Se guardamos firme até o fim. Se guardarmos, hein? A ousadia e a exultação da esperança. Então, essa casa, ó, Cristo, porém, como filho em sua casa. Qual é a casa que ele estabeleceu? Você, eu, nós. A qual a casa somos nós. Se alegre em Cristo Jesus. Vamos lá, Mateus, capítulo 15. Estamos indo para um evangelho sinótico. Evangelho de Mateus. No capítulo 15. Glórias a Deus. 15, do versículo 11 ao 14. Diz o seguinte. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizam? Verso 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Verso 14. Deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco, no barranco.
Ou seja, o que está acontecendo hoje são cegos guiando cego. São os pastores maquiando a palavra de Deus, misturando doutrina de Paulo, misturando com lei e ensinamento de Pedro, que era para judeus, e jogando tudo em cima dos irmãozinhos. Infelizmente é o que está acontecendo. Eles não fazem essa separação. Certo? Então Jesus foi bem claro dizendo, olha, são cegos, são guias, cegos guiando outros cegos. Certo? Eles vão cair no mesmo barranco. E o versículo 23, vamos lá, mesmo Mateus capítulo 23. Capítulo de Mateus é o 15, né? É o 15. Perdão, é 23. 23, 9 e 10. Vamos lá. Versículo 9 e 10. Capítulo 23 de Mateus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia. Quem é? O Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. 12. Quem a si mesmo exaltar será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. É o que está acontecendo aí nos meios, né, das chamadas igrejas evangélicas. Vamos lá, foi verso 9, né? Não, a ninguém, nem sereis, diz o versículo 10, nem sereis chamado guia, porque um só é vosso guia, o Cristo, certo? E o verso 11, mas o maior dentre vós será vosso servo. Ainda em Mateus, no capítulo 2, capítulo 2, do 1 ao 6. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele todo Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta. Verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais da Judéia. Porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E o propósito, Deus enviou seu filho, primeiro era para conduzir o povo de Israel. O povo de Israel, os judeus não quiseram, certo? E uma coisa que é importante aqui é o seguinte: quando os reis magos, né, perguntaram, diz aqui o versículo 1: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente de Jerusalém. Preste bem atenção. Quando os magos vieram, queriam adorá-lo, foram direto, é um rei, vai nascer com certeza no palácio. Quantas vezes você procurou Jesus nos maiores templos bonitos? Quantas vezes você foi procurar Jesus nos templos? Não, eu vou na catedral, eu vou na igreja sede, onde fica o pastor presidente. Quantas vezes? E você não achou, assim como eu também, não achei. Então, a estrela, né,
guiou ele para a estribeira. Sabe onde estribeira, que nascem estribeiras? Animais. Simples. O meu Jesus, o teu Jesus, que você crê como eu em graça, nasceu em local simples. Certo? Foi daí, por isso que ele está dizendo que a Judéia jamais seria menor que as outras. Ela era conhecida como um local pequeno, né? Ao ver das religiões, mas nasceu lá o rei dos judeus. Porque os magos queriam adorar no palácio. O rei nasce em palácio. Ele não, onde ele nasceu? Nas estribeiras, lá na Judéia. Vamos lá, João, Evangelho de João 16. 16. 12 ao 14. O verso 12 ao 14 diz o seguinte: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vós anunciará as coisas que hão de vir. Ele disse que se fosse para ele falar tudo, ele deixou para o nosso guia, o Espírito Santo, pois ele era o nosso sacerdote. 2 Coríntios, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 5 a 8. 3, 5 a 8. Diz o seguinte. 2 Coríntios, capítulo 3. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? A que nós estamos agora, em graça. Certo? De uma nova aliança. Não da letra. A letra está se referindo à lei de Moisés, que eram cravadas em pedras. Essa aqui vai ser cravada no nosso coração, na nossa mente. Certo? Que não se ensina aí nas instituições religiosas. Não ensina. Não da letra, mas do Espírito. Por quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra era a lei. Não era o conhecimento, não. Mas você que está me ouvindo, que ainda está no sistema religioso, que ainda está nas templos chamadas denominação, nas denominações chamadas evangélica, que Jesus não criou, eles vão dizer para você, né, que a letra mata. E você está bebendo de muitas águas. Essa letra está se referindo à lei de Moisés. A lei de Moisés era a morte, era o ministério da morte. Tá, meus irmãos? Para o conhecimento dos amados. Romanos capítulo 8. Romanos. Aqui que começa o evangelho para o povo gentil. Para nós. Capítulo 8, do 26 e 27. Vamos lá. Romanos capítulo 8, 26 e 27. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Viu como nós não sabemos orar, não sabemos pedir? Mas ele conhece, ó. Ele intercede por você.
E como diz, né, o versículo 27, ele intercede pelos santos. A importância, meus irmãos, do versículo que ele fala que o Espírito, né, nós não sabemos orar como convém, mas ele intercede por nós. Os mesmos 2 Coríntios no capítulo 3, né, ainda no capítulo 3, 17 e 18. Tá? 3 de 2 de Coríntios, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não, perdão, é 27. É isso mesmo. 17, 18. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Por quê? As que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. É no que nós acreditamos, no que nós confiamos. No mesmo Romanos 8, 14 e 17. Romanos 8, do 14 ao 17. Vamos lá. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você for guiado por pastor, for guiado pela lei, você não vai ser chamado filho de Deus, não. Filho de Deus é quem é guiado pelo Espírito de Deus. São filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Você, quando estava lá fora, você recebeu uma palavra assim: pô, Jesus te ama. É assim que os pastores, nos seus evangelismos, tem uma grande obra na sua vida. Você é filho de Deus. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você vai ser próspero. Deus vai mudar a tua vida. Quando chega lá, te empregam logo a doutrina do dízimo. Se tu não der o dízimo, o devorador vai entrar na tua vida. Vai estar debaixo de maldição. E quem não dá o dízimo rouba a Deus. Quem não rouba a Deus não vai para o céu. Quer dizer, tem duas pregações. Uma para te tirar lá fora, para levar lá para dentro do templo. Que o templo não é para essa época. E quando tá lá, vão ver. Se tu tiver de bermuda, você tá com demônio, tá com Zé Pilantra, tá com Exu. Se é a irmãzinha que tá com a unha pintada ou que tá com os lábios com batom. Não, que tá com pomba gira. Mas a pregação, quando foi te evangelizar, era uma. É uma hipocrisia mentirosa, uma maquiagem bíblica, que às vezes dá até repúdio ouvir. Dá até repúdio. Pode observar na sua denominação aí, seja ela qual for. Eu fui do sistema, eu conheço. É assim que fazem com as pessoas. Aí botam medo. Se você não der o dízimo, vai estar debaixo de maldição. Se aproveitam disso. Não, porque você tem demônio. Porque o devorador vai entrar na tua casa porque você não deu o dízimo. É impressionante. Aí você pergunta para eles. E a pessoa lá que nem Deus serve, nem tá na igreja, tá lá, é abençoado. Porque o próprio Deus disse que o sol brilha para todos. Para o ímpio, para aquele que é fiel. Então, é muita mentira, muita mentira. Outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Para você que não sabe o que é essa palavra Abba Pai, ela quer dizer, a palavra Abba Pai é de uma expressão bíblica, né? Com origem no hebraico, que significa o Pai. Oh, meu Pai. Jesus que falou essa expressão lá na cruz, viu?
em hebraico. Vamos lá. E agora nós vamos... Agora a melhor. Isaías 56. Essa aqui eu amo. Olha o que o profeta... que Deus levantou o profeta Isaías para dizer. Isaías 56. Vamos comigo. Olha, tudo que eu estou citando, você que for ver esse vídeo, você abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. 56, Isaías, profeta Isaías 56, do versículo 8 ao 11. Oh, maravilha! Vamos lá? Vamos lá, comigo. Do verso 8, 56, profeta Isaías, do versículo 8 ao 11. Diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, e aos que já se acham reunidos. Muita gente dispersa, dando cabeçada, certo? Vós, todos os animais do campo, todas as férias dos bosques, vinde comer. Verso 10. Os seus atalaias são cegos. Se ligue. Vê se você está na sua denominação aí, se não é desse jeito. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Você sustenta eles. Verso 11, agora vem o melhor. Olha a pancada no sistema. Olha a pancada nos pastores que são cão gulosos. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Todos. Generalizando mesmo, sem exceção. São gananciosos. Ele pegou isso aqui dos pastores de Israel para trazer, que até hoje, você pode ver se tem um retrato de hoje aí dentro dos templos. Você que às vezes deixa de pagar uma luz, deixa de pagar água para dar o dízimo, porque senão vão dizer que está debaixo de maldição. Mentira, meu irmão. O dízimo não é para hoje. Eu vou fazer um outro vídeo com o dízimo, com questão do dízimo. Dízimo era herança para o povo de Israel, tá? Não era para nós, não é para gentil, não. Tá, meus irmãos? E, finalizando com Efésios. Efésios, no capítulo 2. Isso é só uma prévia para deixar para meus irmãos. Efésios, capítulo 2, do 8 ao 10. Por quê? Porque pela graça sois salvos, certo? Mediante a fé. Não é mediante o dízimo não, viu? É a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Deus te deu. Jesus fez tudo isso para você. Você não precisa pagar. Você não deve nada a Deus. Tudo é de Deus. Sendo de Deus, é seu. Que Deus mesquinho é esse que precisa de 10% seu? Eles usam o nome de Deus para ganhar o seu dinheiro. Eles usam o nome de Deus para te enganar, para maquiar a palavra em cima de você. Verso 9. E não de obras. Ó, presta atenção. Se sério que você tem... irmão, você tem que fazer a obra. Mentira. Você é a obra de Deus, você. Ó, o que diz o versículo 9? Efésios 2, verso 8, verso 9 e verso 10. Nós vamos ler. Não de obras, para que ninguém se glorie, certo? Não, hoje eu ganhei... Eu ganhei muitas almas esse ano para cá. Não ganhou nada. Se Deus não mandar... E ainda vai para lá para ser preso, para serem escravizadas, para ter espírito de escravidão. Eles tiram da humilhação e põem na escravidão, que dá no meio, né? Verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é a obra de Deus, você anda nela, tudo que você fizer para Deus, Jesus, não tem que pagar nada, Ele já fez para você. Você faz porque já foi feito para você.
Você tem o chamado de Deus, como Paulo disse, nós somos os profetas da nova aliança, o profeta da graça, através daqui, ó, não é de balabachúria, não é profecia de Rita lá para trás, não é nada dessas línguas estranhas, isso aí é língua estranha mesmo, viu? Tem nada a ver com o Espírito Santo. Profeta aqui dentro, ó, aqui, ó, todos nós somos chamados para profetizar, aqui, ó, trazer a mensagem de dar graça, de salvação. Como diz o versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de Deus, não vem de vós. É dom de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, né? E a próxima agora eu vou trazer sobre o dízimo. Explicar para vocês que dízimo não é para agora, não é para em graça, tá bom? Não é. Era herança para o povo de Israel, para a tribo de Levi que cuidavam do templo. E mesmo assim eles estavam roubando. Amém? Que Deus abençoe os amados.